18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto. Muito obrigada pela sua companhia. Você é sintonizado em 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, gente. Quinta-feira já. Eu, Karime Leão e Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Boa noite, Karime Leão. Tudo certinho para essa quinta-feira. Tá chegando a eleição deste domingo, 2 de outubro. E você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Corpo de Bombeiros faz segundo dia de buscas de desaparecidos do acidente do desabamento da ponte no Careiro, no interior do Amazonas. E famílias das vítimas denunciam negligência do governo do Amazonas. A tragédia revelou a completa falta de estrutura da saúde no interior do estado. Governo do Amazonas não cumpre determinação da Justiça para assinar a promoção de investigadores e escrivães. O prazo encerrou nesta segunda-feira. 18 horas. Esses são os destaques de hoje do programa 18 horas desta quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Você está ouvindo 18 horas. O Corpo de Bombeiros retomou hoje as buscas por desaparecidos do acidente do desabamento da ponte no Careiro, no interior do Amazonas. 14 pessoas ficaram feridas. Familiares denunciam descaso do governo do Amazonas nas buscas por vítimas da tragédia. Segundo eles, depois de 24 horas, nada foi feito. A tragédia aconteceu na manhã de quarta-feira na ponte Curuçá, no quilômetro 25 da BR-319. 3 pessoas morreram e, segundo o Corpo de Bombeiros, esse número pode aumentar nas próximas horas. Pelo menos 12 veículos afundaram. Passageiros e motoristas ainda estão desaparecidos. Karime. Artemisa, e foi uma tragédia anunciada e eu explico isso. Parte da ponte já estava interditada, claro, parcialmente, desde segunda-feira, vésperas do acidente. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, parte da pista foi interditada porque já havia começado a ceder por causa das péssimas condições na estrutura. Ou seja, todos já sabiam do perigo e absolutamente nada foi feito para evitar a tragédia, que deixou mortos e feridos. Exatamente. Nada foi feito para evitar o pior, Karime. Nada foi feito para preservar a segurança e a vida das pessoas. Já na segunda-feira, dias antes dessa tragédia, a Polícia Rodoviária Federal também informou que, por orientação do próprio DENIT, havia interditado parcialmente a ponte. E justamente, como você disse, Karime, por causa das péssimas condições na estrutura. Enquanto isso, amigos e familiares agora das pessoas desaparecidas denunciam descaso do governo do Amazonas. Eles seguem no sofrimento da espera por informações. E a gente acompanha as atualizações do caso agora na reportagem de Nathalie Moraes. Na manhã desta quinta-feira, Daniela Oliveira, que é irmã de uma das vítimas da tragédia do desabamento da ponte Rio Curuçá, na BR-319, no Careiro da Várzea, denunciou que o caso está sendo tratado com descaso e lentidão pelo governo do Amazonas. Depois de mais de 24 horas do acidente, nada foi feito pelo gabinete de crise criado pelo governo do estado. Sua irmã, Darliene Nunes, ainda estava presa nas ferragens de um veículo sob as águas. Nós não temos resposta nenhuma. Nós estamos aqui desde ontem. Chegamos cedo aqui hoje. Chegamos cedo, 5 horas da manhã, 6 horas. Agora que as pessoas vieram chegar para começar as buscas. Nós estamos aqui clamando pelo governo do estado. Pelo amor de Deus, olhe por nós. Nós somos uma família. Esse aqui é o pai, esse aqui é o esposo que estava no acidente. Nós somos pessoas. Nós precisamos. Governo do estado, pelo amor de Deus, já passou 24 horas, essa lentidão e nada. Não temos resposta, não temos buscas. Os caminhões continuam lá, os carros continuam lá e ninguém tirou nada. Estão esperando o quê mais? Mandem reforços. Esse sentimento de revolta também tomou conta de um dos filhos da servidora pública aposentada, Maria Viana Carneiro, de 66 anos, uma das vítimas do desabamento da ponte Rio Curuçá. Mãe, todo meu 5 irmãos estão em pranto ali, chorando. A única coisa que a gente tinha
a vida, entendeu? De valor para nossa mãe. Acabamos de perder, entendeu? O ponto de casa dos outros, entendeu, meu irmão? Eu quero pedir aos governantes, entendeu? Que olhem com atenção para essa história aqui, que as pessoas vão ter que morrer para poder, entendeu? Fazer isso. A tragédia aconteceu na manhã desta quarta-feira. Segundo o coronel Orleilson Muniz, comandante do Corpo de Bombeiros, 3 pessoas morreram, mas segundo o Corpo de Bombeiros, esse número pode aumentar nas próximas horas, já que corpos, assim como o de Darilene, foram encontrados dentro dos veículos na água. Já localizamos alguns corpos submersos. Eles estão presos em ferragens em um caminhão debaixo d'água. Então, o que vai ser feito? Utilizando técnica de reflutuação, nós vamos primeiro reflutuar o veículo para, a partir daí, usando equipamento de desencarceramento, abrir as ferragens para poder retirar o corpo que está lá. Estamos trazendo outros equipamentos para poder, considerando que existe algumas partes do rio que chega até 20 metros de profundidade. É um canal bastante fundo, então os mergulhadores estão atuando, mas para acessar com segurança e trazer os corpos também em segurança. Segundo o governo do Amazonas, pelo menos 12 veículos afundaram e passageiros e motoristas estão desaparecidos. Outras 14 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais de Manaus e do Careiro. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou no fim da manhã de hoje que 13 pessoas que tinham sido internadas após a ponte cair já receberam alta médica. Uma vítima segue internada em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E sobre essa tragédia, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção emitiu uma nota pública. No texto, o comitê se solidariza com as famílias atingidas pela tragédia e afirma que foram vítimas do precário e ineficiente serviço público prestado à sociedade. Segundo o texto, o caso não pode ser tratado como natural, imprevisível e muito menos como acidente. Um trecho da nota afirma que a ponte que desabou foi uma obra entregue à população na década de 70 e que não recebeu a devida atenção dos órgãos governamentais competentes como manutenção e cuidados estruturais necessários. A nota do comitê segue destacando que as autoridades tinham conhecimento das péssimas condições estruturais da ponte e que nada foi feito para evitar o pior. No texto, o comitê cobra punição e exige que os responsáveis por políticas públicas e as autoridades encarregadas de realizar a manutenção e fiscalização sejam rápidos e precisos com as respostas à sociedade. O comitê pede também investigação para apurar as causas da tragédia e punição dos reais responsáveis, Karine. Pois é, Artemis, o fato é que é uma tragédia, uma tristeza e, repito, foi uma tragédia anunciado. E além dessa denúncia que a gente acaba de acompanhar na reportagem da Nathalie Moraes sobre as denúncias das famílias a respeito do descaso do governo do Amazonas e da incapacidade de ação desse comitê de crise, a queda da ponte no Careiro da Várzea também revela a situação precária da saúde pública no interior do Amazonas. Precária mesmo, Karine. Os feridos desse acidente precisaram ser transferidos para Manaus. Isso porque não existe estrutura nos municípios do interior. Isso, como nós já falamos, outras vezes aqui no programa 18 horas. Não tem estrutura e muito menos UTI. O pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gesen Orellana, analisou essa situação da saúde pública e a repórter Odineia Araújo traz os detalhes. Os feridos no desabamento da ponte no quilômetro 25 da BR-319, no município do Careiro, a 102 quilômetros de Manaus nessa quarta-feira, foram conduzidos à capital, onde há melhor estrutura para atender as vítimas. O acidente trouxe à tona a precariedade das unidades de saúde no interior do estado. O epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gesen Orellana, aproveitou a ocasião para afirmar que não tem UTI habilitada fora de Manaus
Manaus e que apenas a capital tem leitos para terapia intensiva. Não é exatamente isso, não é só a parte da formalização, é muito mais complexo do que um simples documento, do que uma simples autorização, do que um simples protocolo. Mas ao que parece, não há respostas, né? Ao contrário, há muitas dúvidas e um trabalho sendo feito fora de tempo, na véspera da eleição, muito mais com um propósito eleitoreiro do que um propósito de salvar vidas e oferecer assistência de alta complexidade com qualidade para a enorme população de amazonenses que vivem no interior do Amazonas. O pesquisador Gésen Orellana explica que para um leito de UTI ser habilitado é preciso cumprir uma série de exigências e critérios junto às autoridades de saúde do país. E esses critérios são critérios que precisam ser atendidos. Existe uma regulamentação por parte do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma série de protocolos que precisam ser cumpridos, né? Que nós temos que ter uma resposta, inclusive, do governo do Amazonas, por que esses leitos não foram homologados até o momento pelo Ministério da Saúde. O epidemiologista também lembra que uma dessas exigências é ter a presença de médicos, enfermeiros e técnicos em número suficiente e com habilitação em terapia intensiva, o que é raro em todo o país. Como é que está a questão da qualificação dos recursos humanos, né? Especialmente dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, eles estão disponíveis em número e qualidade suficiente ou são pessoas que foram contratadas para irem eventualmente para esses municípios? Ou são pessoas que não têm habilitação, como por exemplo, residência médica em unidade de terapia intensiva, em cuidados avançados, residência em enfermagem, por exemplo, em unidade de terapia intensiva. Qual que é a estrutura dos equipamentos que foi instalada nesses hospitais? A mesma afirmação de que não há leitos de UTI no interior do Amazonas é feita pelo Sindicato dos Médicos do Estado e pelo IET, Instituto de Enfermagem em Terapia Intensiva do Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O fato é que não existe UTI funcionando no interior do estado do Amazonas. Segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado, Dr. Mário Viana, o que existe no interior são leitos semi-intensivos e não UTIs, não é, Artemisa? Isso mesmo, Karime. Ainda segundo o presidente do sindicato, além do interior não ter equipamentos necessários para isso, não há profissionais especializados em UTIs nas unidades dos municípios. O mais grave de tudo é que essas UTIs, se estão funcionando de forma precária, né? Principalmente no que diz respeito aos equipamentos, ao apoio de exames, né? Imagens, gasometria, enfim, toda uma necessidade de apoio que para uma UTI funcionar integralmente precisa, não existe nesse interior. Mas o que eu destacaria, o que é mais terrível, é exatamente não ter os profissionais de enfermagem e medicina para atuarem nessas UTIs. O governo precisa parar de fingir que está resolvendo um problema, né? E resolver de fato o problema. Tem que equipar as UTIs, tem que ter o aparato de apoio adequado e principalmente os profissionais qualificados, enfermagem, técnicos de enfermagem e médicos com formação em terapia intensiva.
Você está ouvindo 18 horas. E a gente acompanhou a fala do presidente do Sindicato dos Médicos aqui do estado do Amazonas, o Dr. Mário Viana, explicando, exatamente que não existem UTIs funcionando no interior do estado, e sim leitos semi-intensivos. Agora em Manaus, 6 horas e 15 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu mesmo o uso de armas e munição 24 horas antes e 24 horas depois das votações. Explica mais pra gente sobre essa decisão, Cadu. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Artemisa. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo. Isso mesmo, Karime, decisão do colegiado do TSE que torna definitiva a ordem de restrição à circulação de pessoas armadas no período eleitoral. Por ordem do TSE, está proibido o porte de armas em todo o país durante as eleições, inclusive para os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. A regra passa a valer no próximo sábado, dia 1º, continua a vigorar no dia da votação, no dia 2, e nas 24 horas após a divulgação dos resultados das urnas. Essa medida é para tentar garantir uma eleição pacífica e também preservar a integridade física dos eleitores, principalmente em tempos de violência, de temperatura elevadíssima por causa da polarização política. Os CACs, Karime, também vão estar proibidos de circularem armados perto dos locais de votação. Ou seja, só vai poder andar armado quem estiver trabalhando na segurança das eleições. O descumprimento dessa ordem judicial pode resultar na prisão em flagrante por porte ilegal de arma e no eventual enquadramento da pessoa por crime eleitoral. Então é importante ficar atento, você, ouvinte que possui arma, que é CAC, é bom deixar a arma em casa e ao local de votação, na boa, na paz, evitar problema com as autoridades. Não precisa ficar preocupado com a própria segurança, porque vai ter muita polícia militar nas ruas e o exército vai estar também auxiliando esse trabalho de segurança. Na sessão de hoje do TSE, Karime, em que os magistrados tomaram essa decisão, o ministro Alexandre de Moraes citou um dado do Observatório da Violência Política Eleitoral que aponta 1.209 casos de violência por motivações políticas em todo o Brasil, nos meses de abril, maio e junho desse ano. Ou seja, esse número pode ser muito maior nos meses seguintes, julho, agosto e setembro, meses que antecedem as eleições. Como a gente falou ontem aqui no 18 horas, 4 pessoas perderam a vida por causa de política. E a gente precisa reforçar, Karime? Eleição é uma festa, é a maior manifestação da democracia. E a democracia é uma conquista nossa, de todos nós brasileiros, é um instrumento pelo qual todos nós, eu, você, pessoal do estúdio, todos nós brasileiros temos voz. É preciso defender a liberdade, como dizem os defensores da liberação de armas, mas nas eleições deixa isso para as autoridades cuidarem da segurança de todos. Karime, Artemisa. Cadu, boa noite. Boa noite, querida. Cadu, vamos falar sobre o último debate do primeiro turno das eleições entre os candidatos à presidência da República. Tá todo mundo esperando. É o debate da TV Globo, que vai ser mediado por William Bonner. Conta pra gente como estão os preparativos dos candidatos. Como eu disse, tá todo mundo ansioso, por esse debate. E desde ontem, inclusive, a gente já vem comentando aqui no programa 18 horas. Artemisa, eu não sei o que é mais, o que tá dando mais expectativa, se são os últimos capítulos da novela ou se é o debate, Eu tô aguardando juntos, pelos dois. Os dois juntos. Os dois juntos. Olha, Artemisa, os dois candidatos mais bem colocados, aí o Lula e o Jair Bolsonaro, passaram um dia se preparando para esse último debate que promete pegar fogo, como você disse. E lembrando que vai ser daqui a pouco, 22h30, horário de Brasília, logo após a novela, mas eu não sei exatamente com relação à Rede Amazônica, que tem uma programação diferenciada por causa do horário, Artemisa, Lula passou o dia com a sua equipe de estratégia política e a orientação que foi dada é jogar no contra-ataque. Por quê?
Porque Lula está em grande vantagem, agora com liderança elástica conforme as últimas pesquisas. Então não vale a pena partir para o ataque e comprometer o que foi conquistado. A orientação, portanto, é apenas revidar aos ataques, principalmente do presidente Jair Bolsonaro. E revidar com inteligência, com segurança, com firmeza, para evitar deslizes. E Bolsonaro deve tocar de novo na ferida da corrupção. Lula sabe disso. E sobre esse tema, a equipe de estratégia se dedicou bastante para que Lula não fuja das perguntas. A ideia é ser muito melhor em relação ao debate da TV Bandeirantes, quando ele se saiu muito mal, quando foi atacado por Bolsonaro. Tem aí o fator Padre Kelmon, Artemisa, levado muito em consideração nesse treinamento que Lula recebeu hoje, viu, Artemisa? Padre Kelmon deve fazer uma dobradinha, digamos assim, com Bolsonaro. E a ordem é fugir, não entrar no debate sobre pautas de costume, como a legalização do aborto, liberação da maconha, casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, enfim, esses assuntos que são historicamente sensíveis. Então, provavelmente, não veremos Lula partindo para o ataque, veremos Lula revidando. Então, vamos aguardar essa postura como ele vai adotar. Quanto a Bolsonaro, a equipe de campanha vem trabalhando o emocional do presidente. A gente viu nos últimos debates que o temperamento dele, principalmente com relação às mulheres, comprometeu bastante a performance dele, Nos dois casos, nos dois últimos aí da TV Bandeirantes e também da TV Cultura, ele atacou firmemente as mulheres, claro, em revide, e acabou passando da média, perdendo a mão aí, e acabou sendo alvo e perdendo praticamente tudo que ele tinha de bom a mostrar nesses dois debates. Os marqueteiros de Bolsonaro acham que a narrativa dele está pronta, muito afiada nos ataques a Lula e ao PT, mas falta afinar o tom de reação, que é uma coisa que depende muito do próprio Bolsonaro, que vai depender daí do volume de ataques contra ele, como ele vai reagir a essa onda de porrada aí que ele vai receber por ser presidente da República e porque é o chefe do Poder Executivo. E Simone Tebet e Soraya Tronic sabem desse ponto fraco do presidente da República e devem explorar mais uma vez essa questão, porque elas querem também locupletar em torno desse debate. Artemisa, nessa super quinta, digamos assim, que marca o fim da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, e também marca aí o debate da TV Globo, tem também pesquisa Datafolha, que é uma das pesquisas mais esperadas e também mais estudadas pelos estrategistas de Lula e Bolsonaro. O resultado saiu agora há pouco. A pesquisa indica Lula com 50% dos votos válidos. Esse resultado é o mesmo em relação à pesquisa da semana passada. E Jair Bolsonaro tem 36% dos votos válidos, um ponto a menos em relação à última pesquisa. Diferença aí, portanto, de 14 pontos percentuais, indicando uma possível vitória de Lula no primeiro turno. E a pesquisa reforça que Lula cresceu não foi só por causa da campanha do voto útil promovido pelo PT contra, principalmente, o candidato Ciro Gomes, mas também porque Lula avançou entre o público masculino na região Nordeste. Ciro Gomes aparece aí com 6%, ele também caiu um ponto. Simone Tebet manteve os 5%, o melhor resultado do MDB até agora, e Soraya Tronic caiu de 2% para 1% dos votos, apesar dela estar fazendo uma boa campanha na propaganda eleitoral na TV. Artemisa e Caribe. Cadu, para finalizar, vamos falar de Auxílio Brasil. Parece que o total de 60 instituições financeiras se habilitaram para oferecer empréstimos para esse público que recebe o auxílio. Conta mais detalhes para a gente, Cadu. Exatamente, Karime. Segundo informações do Ministério da Cidadania, 60 instituições financeiras, principalmente aquelas agências de empréstimo, estão interessadas em conceder crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Mas entre os grandes bancos, somente a Caixa Econômica demonstrou interesse. Essa semana, Karime, o governo federal publicou uma portaria permitindo que as instituições bancárias e as instituições financeiras ofereçam empréstimos para os 21 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil. Lembrando que hoje, atualmente, o governo zerou a fila do Auxílio Brasil e o programa já está aí com 21 milhões de beneficiários. A gente sabe que esse benefício ele é permanente, previsto na Constituição, mas o valor de R$600 é provisório, viu? Vai até dezembro desse ano, mas constitucionalmente vai manter nos próximos anos ainda o valor de R$400.
Por isso, a portaria do governo limita os juros em 3,5% ao mês e até 24 prestações. Ou seja, vai ser possível comprometer até 40% do valor do benefício de R$ 400, que é o valor original do Auxílio Brasil. Assim, o beneficiário vai poder pagar esse empréstimo descontando aí até R$ 160 por mês em um prazo máximo aí de 2 anos. E a gente alerta, né, Karime? Mais uma vez, sempre aí, antes de recorrer ao empréstimo, avalia bem, né? Faz as contas para evitar ficar no vermelho, até porque 3,5% de juros não é fácil, né? E essa medida, Karime, claro, tem um caráter eleitoral, porque o Auxílio Brasil é o principal programa social do governo Bolsonaro, tanto que hoje, no último programa eleitoral da TV, Bolsonaro disse que se for reeleito no caso, vai manter o Auxílio Brasil até 2025, durante toda a gestão dele, portanto, além dos R$ 200 a mais que ele promete se o beneficiário estiver trabalhando. Essa oferta de empréstimo é mais uma cartada para Bolsonaro tentar almejar votos entre o público que recebe o Auxílio Brasil. Mas está difícil para ele, porque segundo a pesquisa Datafolha, Lula tem 56% dos votos dos eleitores que recebem o Auxílio Brasil. Volto com vocês, Karime e Artemisa. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Abraço, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Você segue sintonizado em 100,7 com as principais notícias do dia aqui no programa 18 horas até as 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos falando sobre eleições. Estamos aqui no 18 horas destacando o assunto com várias reportagens para você, eleitor, ficar por dentro de tudo. Já mostramos aqui as atribuições, por exemplo, do presidente da República, não é, Artemisa? Isso mesmo, Karime. Inclusive, hoje eu fechei reportagem sobre as responsabilidades de um governador do estado. Vamos acompanhar? O Brasil possui 27 governadores, sendo 26 em estados e 1 no Distrito Federal. A escolha é pelo voto direto por um período de 4 anos, com direito a uma reeleição. O governador representa o cargo de maior autoridade do estado. A principal responsabilidade é a administração na busca do desenvolvimento do estado para qual foi eleito. Precisa trabalhar em parceria com os deputados estaduais e com os deputados federais. Pode propor leis e ainda proibir ou aprovar leis dos deputados estaduais. Para receber investimentos necessários, o governador precisa atuar também em cooperação com o governo federal. Segundo o cientista político Breno Rodrigo Leite, o bom diálogo pode garantir investimentos em áreas importantes, como a educação, a saúde, a segurança, entre outras áreas. No caso do Amazonas, além da defesa da Zona Franca de Manaus, junto à União. O que temos em questão é o modelo Zona Franca. É o modelo Zona Franca, que é um modelo que ele depende muito do governo federal. A SUFRAM, a Superintendência responsável pela Zona Franca, é uma atribuição do governo federal. Mas o governador do Amazonas, ele tem um papel importante também, na definição das políticas econômicas, das políticas públicas, e a forma como isso vai ser feito. Tem um papel importante nesse sentido também. O governador também tem direito a procurar outras formas de investimentos, como pedidos de empréstimos a empresas financeiras. É obrigatório por lei que o governador use 25% de sua receita para investir na educação e 12% na saúde, para a compra de equipamentos, construção e reforma de hospitais, pagamento de pessoal, entre outros. Na segurança, as polícias civil e militar estão sob a autoridade do governador. Na área de infraestrutura, é preciso garantir a manutenção do patrimônio do estado e ainda planejar novas obras, como, por exemplo, as estradas estaduais. A gestão de um estado é complexa. O governador precisa de uma equipe, o secretariado nomeado por ele, para realizar o planejamento de governo. Apesar da autonomia dos secretários nas ações do governo, o governador tem o papel de estar ciente dos trabalhos executados pela equipe dele. Para ser eleito governador do estado, o candidato precisa ter pelo menos 30 anos, ter nacionalidade brasileira, ser filiado a algum partido e ter condição plena sobre os direitos políticos. Artemisa Gadelha para o programa 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o governo do Amazonas não cumpriu a determinação da Justiça para assinar a promoção de investigadores e escrivães. E o prazo encerrou nesta segunda-feira. É o que nós vamos tratar aqui no 18 horas daqui a pouco. 18 horas. E agora vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 36% e 91%. E vamos agora falar de mais uma categoria de servidores que cobra do governo do Amazonas ajustes trabalhistas. Os escrivães e investigadores cobram as promoções que já foram garantidas pela Justiça, Artemisa. Pois é, Karime, só que o governo do Amazonas não cumpriu a determinação da Justiça para assinar a promoção dos investigadores e escrivães. O prazo encerrou nesta segunda-feira. Vamos acompanhar mais informações sobre o assunto com Rodrigo Soares. O governo do Amazonas não cumpriu a determinação da Justiça para assinar a promoção dos investigadores e escrivães. A afirmação é de James Figueiredo, um dos líderes do movimento Cumpra-se a Lei, organizado por escrivães e investigadores da Polícia Civil. O prazo, segundo a determinação judicial, foi o dia 26 de setembro. James Figueiredo considera uma falta de respeito do governador com a categoria. É lamentável, né, a postura do governo Wilson Lima com a categoria policial civil, especificamente com a classe de escrivães e investigadores. Estamos aí com decisão judicial para que se cumpra a promoção dos investigadores e escrivães que estão há mais de 10 anos sem terem sua promoção efetivada. Tem colegas aí com 10 anos na classe inicial, na quarta classe, tem colegas com 30 anos que continuam na segunda, na primeira classe, não alcançando a classe especial de acordo com a lei, que diz que a promoção tem que ser de 2 em 2 anos. A ação que pede o destravamento das promoções foi ingressada pelo Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Renato Bessa, presidente do sindicato, destaca que a Procuradoria-Geral do Estado se manifestou somente no dia 28. A multa diária por descumprimento de decisão judicial está fixada em R$100 mil. Passou a data, né? O governo se manifestou ainda de forma intempestiva, né? Porque era até o dia 26 e manifestou no dia 28. Mas estamos aguardando a decisão do juiz. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E subiu para 4 o número de mortos com o acidente do desabamento da ponte sobre o rio Curuçá, na BR-319. O corpo de mais uma mulher de aproximadamente 25 anos foi encontrado no local das buscas nesta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima já foi reconhecida por familiares que estavam no local. Todo o trabalho de necropsia será feito pelo Instituto Médico Legal. 3 veículos já foram retirados do rio Curuçá durante os trabalhos realizados hoje, quinta-feira. Outros 4 veículos ainda estão no fundo do rio. Agora em Manaus, 6 horas e 33 minutos. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, denúncia aponta irregularidades em compra do governo do Amazonas via Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. 6 horas e 33 minutos. Chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local, saber todo o bastidor, tudo o que acontece aqui no estado do Amazonas a respeito de política. Vamos conversar com ela, Artemisa Gadelha. Então, Artemisa, faltam 2 dias para as eleições. Estamos aí na contagem regressiva. Hoje, Amazonino Mendes participou de entrevista na Rádio Difusora. Teve ainda na TV debate dos candidatos ao governo do estado do Amazonas. Conta mais sobre hoje, o dia de hoje dos candidatos, Artemisa. Karime, inclusive, teve polêmica no debate. Eu explico já, porque antes eu vou comentar a entrevista do candidato Amazonino Mendes, da Federação PSDB e Cidadania. Ele
deu uma entrevista ao radialista Valdir Correia, da Rádio Difusora do Amazonas. O amazonino, inclusive, esteve bem à vontade. Os dois comentaram, inclusive, que se conhecem de longa data. A primeira pergunta do radialista foi sobre o porquê de Amazonino ser candidato ao governo. Amazonino disse que dedicou metade da vida dele ao povo do Amazonas e que, mediante todos os problemas que o Estado vem passando nas áreas da saúde, da segurança pública, entre outras áreas, ele se preocupa com o destino da população. Comentou também sobre a questão da saúde, né? O radialista perguntou sobre a questão da saúde de Amazonino Mendes, que ele teve este ano 2 vezes, né, a doença Covid-19, ficou com algumas sequelas, inclusive, da Covid, como a tosse, o pigarro. Bom, o ex-governador ressaltou que esse período da pandemia o deixa muito triste devido às mortes pela falta de oxigênio. Amazonino afirmou que só o colapso da saúde do Amazonas já seria suficiente para o Wilson Lima não estar mais no poder, já que é réu no Superior Tribunal de Justiça. Entre as acusações, a gente sabe a compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinho. Bom, Amazonino falou também da principal preocupação dele, que é a fome do povo do Amazonas. Disse que se for eleito, o auxílio estadual vai triplicar e que ele vai levar o programa Leite do Meu Filho, criado por ele, também para o interior do Amazonas. Falou de habitação ainda, segundo ele, não houve mais construções de casas populares pelo governo do estado e que ele pretende realizar aí o programa de habitação caso seja eleito. Bom, com a construção de casas populares com energia solar aos moradores de baixa renda. Pretende construir milhares de casas. Sobre a idade, a Amazonino disse que, como não há nada que desabone ele, então os adversários políticos resolveram então falar da idade dele. Ele disse que o velho é para ser valorizado na sociedade, que velho é patrimônio e que ele, amazonino, é patrimônio do Amazonas e que não é para ser insultado e que onde ele vai não tem vaia, tem aplausos. E aí foi uma alfinetada que ele deu ao atual governador do Amazonas, o Wilson Lima. Bom, Amazonino ainda falou de outras áreas, falou da segurança, da educação. Falando agora do governador Wilson Lima, do União Brasil, ele esteve hoje no bairro da Redenção, ali na zona centro-oeste de Manaus, cumprimentou as pessoas do bairro, tirou foto, mas poucas pessoas ao redor dele, pelo menos foi o que nós vimos nas redes sociais. Foi uma visita, vamos dizer assim, um pouco tímida. Ele visitou também a feira do Lírio do Vale, almoçou no mercado Adolfo Lisboa e nas redes sociais mostrou uma retrospectiva dos municípios por onde ele passou. Nesses municípios, nos municípios do interior, o Wilson Lima conseguiu sim aglomerar pessoas, coisa que ele não conseguiu aqui na capital amazonense. Bom, o investimento no interior foi pesado, pelo menos é o que se comenta, mas a gente precisa pesar aí, já que nós estamos falando num ano de eleição, esses investimentos que foram feitos, né? Investimentos assistencialistas, um derrame de dinheiro. Por que não foi feito antes? Asfalto também em ano de eleição, por que não foi realizado antes? Deixo essas perguntas no ar. Sobre o debate polêmico, Karime e ouvintes, bom, eu falei antes de Amazonino e de Wilson Lima, porque justamente os principais candidatos ao governo do estado do Amazonas, os dois que estão aí à frente das pesquisas, né, não participaram do debate realizado pela TV Norte Amazonas, que é o SBT Amazonas. Lembra que, inclusive, eu já iniciei falando dessa polêmica, né? Bom, a polêmica foi com Eduardo Braga, do MDB, e Henrique Oliveira, do Podemos. Eduardo diz que foi agredido por Henrique Oliveira durante o debate e aí ele pediu o direito de resposta. E foi aí que começou toda a confusão.
O debate precisou ser interrompido e essa situação foi usada de forma política pelo candidato Henrique Oliveira. Ele disse que Eduardo teria aí agredido verbalmente a mediadora, a jornalista Márcia Dantas. Mas a própria mediadora esclareceu a situação durante o retorno do debate, que tudo foi resolvido e que a internet acaba aumentando as situações e que não houve agressão por parte de Eduardo Braga. Enfim, os debates que seriam para apresentar as propostas dos candidatos, Karine e ouvintes, foram usados, para ataques. Participaram também do debate Carol Braz, do PDT, Israel Tuiuca, do PSOL e Ricardo Nicolau, do Solidariedade. Karine. Artemisa, e terminou hoje, Termina hoje, quinta-feira, o prazo para a realização de comícios, debates no rádio, na TV e da propaganda eleitoral gratuita. E amanhã, dia 30, é o último dia para a divulgação dos candidatos na imprensa escrita e na internet. Conta pra gente o que é que pode, o que é que não pode mais até o dia 2, agora de outubro, domingo, dia de votação, Artemisa. Isso mesmo, Karime. Até amanhã, 10 anúncios podem ser divulgados pelos candidatos, Anúncios de propaganda eleitoral por veículo. Publicações nos veículos impressos. Além, logicamente, das postagens, das publicações na internet. Então, até amanhã, até esta sexta-feira. No sábado, é o último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes, amplificadores de som, os carros de som, entre as 8 da manhã até as 10 horas da noite. Nós já falamos, inclusive, desse assunto no editorial essa semana aqui do programa 18 horas, mas é bom reforçar. E o último dia também, até às 22 horas, até às 10 da noite, para a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados aí de carro de som ou não. Karine. Artemisa, então, seguimos aí falando sobre a eleição, sobre o que pode, o que não pode, para quem vai votar no domingo. Muita gente está com dúvidas sobre o que usar. Será que é vedado? Se pode usar boné, blusa com os números dos candidatos? O que está proibido, Artemisa? Vamos esclarecer a todos. Pode usar a blusa do seu candidato, pode usar boné, broche, enfim, você pode usar tudo. Agora, não pode fazer boca de urna, você não pode estar falando com as pessoas, dizendo em quem elas devem votar, Distribuir santinho, por exemplo? Não pode, isso não pode de jeito nenhum. E nem está aglomerado, imagina, várias pessoas com a mesma blusa, enfim, pode não ser bem vista essa situação. Além disso, Karine, também acabou se comentando, na verdade, os boatos, as fake news, de que não poderia usar blusa vermelha e nem blusa com as cores do Brasil, porque isso remete a Bolsonaro e Lula. Olha, isso é uma fake news, isso não existe. Você pode usar sim. Agora, é preciso cuidado, já que estamos num momento delicado, um momento de polarização no país e muita gente, inclusive, tem um certo receio do que pode acontecer nesse dia 2 de outubro. Eu conversei, inclusive, com a advogada Denise Coelho e ela falou sobre esse dia, sobre o dia 2 de outubro, o dia do pleito. Vamos ouvi-la. O dia da eleição é o dia da festa da democracia. Então, todo tipo de debate, discussão em relação a partidos políticos, ideologias, já foram separados. A grande manifestação que o eleitor pode fazer vai ser na hora da votação. Tentar evitar aglomerações, discussões acaloradas com outros eleitores e buscar sempre a serenidade durante a votação, para que todo mundo possa exercer o seu direito enquanto eleitor. 18 horas. Então acompanhamos aí a advogada Denise Coelho. É o que a gente espera, Karine? Sim. Um pleito tranquilo. Enfim, não sei se isso vai ocorrer no domingo, mas é a nossa expectativa. Bom, a segurança está reforçada, foi reforçada, inclusive aqui no estado do Amazonas. E o que a gente estava conversando com o Cadu mais cedo,
É bom todo mundo sair de casa desarmado, não só em relação às armas mesmo, né? Mas desarmado dos ânimos mais calmos e mais tranquilos, porque sem dúvida alguma estamos passando por uma das eleições mais divididas e mais violentas na história do Brasil, com mortes inclusive, o que é muito triste, porque é justamente o oposto. A gente tem que ficar feliz, afinal de contas foi uma conquista do brasileiro poder votar diretamente para o seu presidente, para os seus comandantes, né, de estado, para comandantes na Assembleia, na Câmara Municipal. É um direito conquistado, então acho que a gente deve um respeito e exercer esse direito com toda a tranquilidade, né, Artemisa? E sair desarmado de casa. Totalmente, né? Um dia da democracia brasileira. E lembrando, né, Karime, a gente sempre fala do voto individual, mas que as pessoas, né, o eleitor possa pensar também naquele voto coletivo, não pensar somente em si, mas pensar no todo. E eu ainda tenho uma notícia rapidinha sobre um documentário que está sendo super esperado. Esse documentário, ele será veiculado nessa sexta-feira na Record News Manaus, às 10 horas da noite. O documentário se chama Missão Manaus. É uma produção, inclusive, exclusiva e fala sobre a operação de guerra montada durante a crise do oxigênio no Amazonas. O documentário também expõe aí a omissão do governo, né, do Amazonas, com o governador Wilson Lima, que esteve à frente, né, durante a pandemia da Covid-19, durante o colapso da saúde pública, transformando Manaus aí no epicentro global da Covid-19. Nós fomos notícia em todo o planeta. Enfim, em todo o mundo as pessoas morreram por Covid, mas somente aqui as pessoas morreram pela falta de oxigênio. A produção também reúne aí uma série de entrevistas com os heróis da pandemia, pessoas que atuaram durante o pico da Covid-19 aqui na capital amazonense. Karime. Agora em Manaus, 6 horas e 46 minutos. Você segue sintonizado em 100,7 com as principais notícias do dia aqui no programa 18 horas até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar agora sobre as denúncias de irregularidades em compras feitas pelo governo do Amazonas via Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, o IDAM. O assunto foi destaque aqui no 18 horas e Artemisa foram 3 denúncias contra o Instituto de Desenvolvimento feitas esta semana. Primeiro foi o caso da compra de uma quantidade absurda de papel higiênico numa loja de informática. Depois, a compra de 1.000 monitores para o Instituto, que tem 506 servidores. Karime. E essas irregularidades foram apontadas pelo deputado estadual Dermilson Chagas com informações oficiais do Portal da Transparência do Estado. O terceiro caso desta semana foi a compra feita pelo governo do Amazonas de 24 mil metros cúbicos de pedra brita por mais de 3,2 milhões de reais via Instituto IDAM para recuperação de ramais. Só que em plena campanha eleitoral e sem informar a entrega do material nos locais. Pois é, Artemisa, e hoje o deputado denunciou o caso na Assembleia Legislativa. O deputado quer apurar questões sobre a quantidade dessas pedras compradas, o transporte do material e onde é que está esse produto. Sobre o transporte de tanta pedra, segundo o deputado, seriam necessárias aí mais de 4.000 caçambas para transportar essa quantidade de pedra brita. O repórter Nathalie Moraes, ela traz pra gente mais informações sobre o assunto. Vamos acompanhar. O deputado estadual Dermilson Chagas denunciou nesta quinta-feira na tribuna da Assembleia Legislativa que o governo do Amazonas pagou através do IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado, mais de 3,2 milhões de reais para adquirir 24 mil metros cúbicos de pedra brita. Material que é utilizado na fabricação de concreto, na pavimentação de rodovias e na construção de grandes obras como barragens e ferrovias. O parlamentar explicou que a compra é suspeita por alguns motivos, sendo um deles o fato de a aquisição do material ter sido realizada em pleno período eleitoral. O pagamento foi feito no último dia 16 de agosto
O deputado Dermilson Chagas também afirmou que a quantidade do material é suspeita. Segundo o parlamentar, seriam necessárias mais de 4.000 caçambas para transportar o material adquirido. Esse é o terceiro escândalo envolvendo o IDAM, divulgado só esta semana. Foi pago, no dia 16/8, 24 mil metros cúbicos de pedra brita. Sabe quantas caçambas são necessárias para transportar 24 mil metros de seixo de pedra brita? Mais de 4 mil caçambas. É um absurdo isso que está acontecendo no IDAM. Não tem condições de pagar e entregar essa quantidade. O processo licitatório está até certo, mas a quantidade, a entrega, e eu mandei ver aonde está na região metropolitana, não encontrei seixo em ramal nenhum das pedras britas. Denunciei aqui dessa tribuna 2.700.000 rolos de papel higiênico, um órgão que tem simplesmente 506 funcionários. Denunciei também a aquisição de 1.000 monitores para os servidores do IDAM, onde tem só 506. Obviamente deveria ter 2 monitores na mesa de cada servidor no IDAM no estado do Amazonas, deputado Álvaro. Eu quero saber do Tomás, que foi responsável por essa compra, aonde é que está essa pedra brita. O parlamentar solicitou que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, se manifestem diante de denúncia e que façam uma fiscalização do dinheiro público utilizado pelo governo do Amazonas para essa compra que supostamente servirá para a manutenção e recuperação em ramais da região metropolitana de Manaus. O que estão fazendo no IDAM? Então, aqui é mais uma prova do desvio do dinheiro de forma descarada, sendo usado na campanha eleitoral por 2 deputados, e que a gente tem que pedir investigação do GAECO. Não dá para aceitar, deputado Álvaro. Não dá para concordar com isso. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta noite e madrugada com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 35% e 84%. Mix. E o sinal 5G está previsto para chegar em Manaus a partir do dia 6 de outubro. A informação é da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Além da capital amazonense, Belém, Macapá, Porto Velho, Rio Branco também vão ter o sinal da 5ª geração de internet móvel ativado na mesma data. Com a chegada da tecnologia nas 5 cidades, o Brasil completa a disponibilização do sinal em todas as capitais brasileiras. Brasília foi a primeira cidade do país a receber o sinal 5G no início de julho. E aqui em Manaus, famílias de menor renda inscritas em programas sociais e que usam antena parabólica convencional para ver TV devem ganhar kits gratuitos para ter o sinal digital. Rodrigo Soares explica pra gente. Vamos acompanhar. Mais de 37 mil kits com a nova parabólica digital serão distribuídos gratuitamente para as famílias de Manaus inscritas em programas sociais do governo federal e que utilizam antenas parabólicas tradicionais para sintonizar canais de televisão. A substituição dos equipamentos é necessária para evitar interferências na recepção do sinal da tecnologia 5G, que está prevista para chegar a Manaus ainda este ano. Além disso, em breve, a parabólica tradicional vai deixar de funcionar. A distribuição e instalação do kit em Manaus está sendo feita pela Siga Antenado, entidade criada por determinação da Anatel para apoiar a população durante o processo de migração da transmissão de sinal dos canais abertos de TV via parabólica. O
presidente da entidade, Leandro Guerra, destaca que 2 canais de comunicação foram abertos para que os interessados possam receber o equipamento gratuitamente. A Siga Antenado já está em operação, nossos canais de atendimento já estão funcionando. A pessoa deve entrar em contato conosco pelo 0800 729 2404 ou pelo nosso endereço na internet, que é o www.sigaantenado.com.br. A pessoa entra em contato conosco, se identifica com o seu CPF e o seu NIS, a Siga Antenado verifica se ela é elegível e a gente agenda daí com ela um horário de melhor conveniência para uma instalação. Essa instalação é gratuita para a população de baixa renda que atualmente recebe o sinal da TV pela parabólica convencional. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Boi Manaus está de volta. Este ano o evento vai homenagear artistas de boi bumbá mortos na pandemia da Covid-19. A festa faz parte das comemorações do aniversário de 353 anos de Manaus, Artemisa. Karime, na programação, 40 shows gratuitos no formato em bois elétricos. A expectativa é atrair mais de 50 mil pessoas por dia. E a festa acontece no Sambódromo, nos dias 21, 22 e 23 de outubro. Vamos aos detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. O Boi Manaus 2022 será parte das comemorações de aniversário dos 353 anos de Manaus. O evento será realizado nos dias 21, 22 e 23 de outubro no Sambódromo, na zona centro-oeste de Manaus, que contará com homenagens às lendas do boi bumbá, como Arlindo Júnior, Clinge Araújo e Zezinho Correia. O formato da edição deste ano será em bois elétricos, fazendo todos os brincantes pularem no ritmo do 2 pra lá, 2 pra cá, atrás dos trios. Todos os veículos serão batizados com os nomes dos artistas de boi bumbá que faleceram no período da pandemia da Covid-19. O Boi Manaus 2022 contará com uma line-up estrelada. Além do Boi Manaus, o evento em comemoração do aniversário da cidade, celebrado no próximo dia 24 de outubro, haverá ainda a Feira do Tururi. A Feira do Tururi contará com mais de 50 atrações locais e o boi elétrico com mais de 40 atrações. Entre elas, Canto da Mata, Davi Sayag, Márcia Siqueira, Arlindo Neto, Márcia Novo e o cantor Luiz Carlos da banda Caboclos. A Feira do Tururi, que é um esquenta para o Boi Manaus 2022, começa no próximo dia 12 de outubro e vai até o dia 20, lá na Alameda do Samba, com início previsto sempre às 6 da tarde e com término à meia-noite. Cerca de 50 apresentações devem animar o público em 7 dias de circuito cultural. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje, quinta-feira. O dólar fechou positivo em mais 0,86%, cotado a R$ 5,39. O euro fechou em alta de 1,52%, cotado a R$ 5,28. E o Bitcoin fechou em alta também de 0,14% aos R$ 104.673. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de menos 0,73% e encerrou o dia aos 107.664 pontos. Os aluguéis residenciais com vencimento no mês de outubro vão ficar 8,25% mais caros. O valor é correspondente à variação do Índice Geral de Preços, responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de locação. O patamar do reajuste é fruto da segunda deflação consecutiva do índice, que recuou 0,95% em setembro. As informações foram divulgadas hoje, quinta-feira, pela Fundação Getúlio Vargas. E, na prática, os inquilinos que pagam mensalmente o aluguel de R$ 1.500 vão passar a ter que desembolsar R$ 1.623,75. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu proibir o transporte de armas e munições em todo o território nacional no dia da eleição. A medida inclui colecionadores, atiradores e caçadores e vale para as 24 horas que antecedem o pleito e as 24 horas seguintes.
As armas também estão proibidas nos locais de votação, no perímetro de 100 metros das sessões eleitorais e em outras localidades eleitorais também. As medidas tentam proteger o exercício do voto de toda e qualquer ameaça, concreta ou potencial. Além disso, busca prevenir confrontos armados derivados da violência política. Quem descumprir as medidas poderá ser preso em flagrante por porte ilegal de arma e por crime eleitoral. Eleições livres e pacíficas são da essência da democracia. Todos os cidadãos desejam uma eleição tranquila, onde cada um possa votar no candidato que livremente escolher. 18 horas. Faltando alguns minutinhos para as 7 em ponto, a gente encerra aqui o programa 18 horas de hoje, quinta-feira, 29 de setembro de 2022. E lembrando também, a eleição é domingo, dia 2 de outubro. Os horários são diferentes, gente. Aqui em Manaus começa às 7 da manhã e termina às 4 da tarde. Não é isso, Artemisa? Boa noite. Isso mesmo, Karime. Uma ótima noite para você e você que nos acompanhou. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Boa noite. Fique bem. Fique ligado em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.